Será que a Polygon 2.0 é, na verdade, um grande fracasso? Afinal, a rede da Polygon já migrou seu token nativo do Matic para o POL e tudo que tivemos foram notícias amargas de hack, problema na migração, falta de transparência, valor de mercado da Polygon indo por água abaixo e muito, mas muito pessimismo e desinformação. Nesse vídeo eu vou esclarecer o status da Polygon 2.0, te explicar o que aconteceu com a atualização, por que esse pessimismo está tão forte e analisar o possível futuro da Polygon. Bem, galera, primeiro eu preciso explicar para vocês que essa migração da Matic para POL, na verdade, não foi a conclusão. Na verdade, ainda falta bastante coisa para essa atualização terminar de ser implementada. E até agora o que a gente teve de marco que a gente atingiu foi o anúncio da Polygon 2.0 em 2023, se é que o anúncio pode ser chamado de marco, introdução do ZK-EVM na versão beta, criação do token POL, mas originalmente como uma espécie de token secundário que estava lá, não servia para muita coisa, agora que passou a servir. E, por fim, a migração do token Matic para o token POL como token nativo da rede. Foi isso que aconteceu até agora. Entretanto, a gente precisa entender também que para concluir essa atualização como um todo, ainda tem bastante coisa. Olha só, eles precisam lançar a mainnet Polygon ZK-EVM, porque o que a gente tem não é a versão final, implementar o Polygon Avail, lançar Supernets, atualizar o mecanismo de governança e finalizar com a integração das ferramentas dos devs. Considerando que uma parte desses marcos que a gente alcançou não são tão relevantes assim, a gente começa a entender que, na verdade, a Polygon 2.0 é uma atualização muito mais complexa do que a maioria das pessoas pode ter imaginado. E, inclusive, ela é gigantesca. Ela implementa várias tecnologias novas, coisas que melhoram a arquitetura da blockchain como um todo, como, por exemplo, as Supernets, que são mini blockchains independentes construídas por cima da infraestrutura da Polygon e que vão permitir a criação de dApps interoperáveis entre si e potencialmente entre cadeias como um todo. Então, realmente é uma ampla gama de possibilidades. A gente ainda tem o mainnet da ZK-EVM que vai melhorar a escalabilidade da Polygon para trazer mais eficiência, né? A possibilidade de mais pessoas utilizarem essa rede sem precisar pagar taxas muito altas e, ainda por cima, trazer mais privacidade e facilitar a migração de dApps existentes na Ethereum que ainda não estão na Polygon para irem nessa rede. E aí, a gente ainda vai ter outras coisas diferentes, como, por exemplo, o mecanismo de governança on-chain, que vai ser uma utilidade a mais para o token POL, né? Isso por si só já é uma coisa absurda, inclusive nos vídeos que eu falei sobre a Cardano e a sua atualização do Hard Fork Chain, a gente conseguiu entender que, na verdade, a governança on-chain, sendo realmente uma coisa descentralizada, pode ser muito positivo para um projeto, porque remove risco regulatório, aumenta a descentralização, aumenta o engajamento e a importância da comunidade, inclusive pode fomentar o desenvolvimento mais acelerado de um ecossistema. E, por fim, o token POL, que já foi introduzido, né, já teve essa migração, mas ela vai ter uma série de características especiais que outros tokens não têm, inclusive a própria Matic não teria essa capacidade, porque olha só, ela vai ser o token nativo, token de governança e token de staking. Entretanto, tem uma coisa muito diferente, porque o token POL ele vai ser utilizado como recompensa de staking não só na blockchain principal da Polygon, mas também nas Supernets. E o token POL ainda por cima vai ser uma peça-chave na interoperabilidade da rede, que é basicamente a grande tecnologia aí que a Polygon 2.0 está tentando trazer para a gente. Afinal de contas, o token POL vai ser utilizado não só entre as operações na blockchain principal, mas também de maneira interoperável. Então, ele vai ser utilizado para você interagir com todos os cantos do ecossistema da Polygon. Além disso, o POL acabou trazendo ali também um tokenomics novo, né? E, inclusive, isso é um dos motivos de muita reclamação. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, o que foi que causou todo esse desespero no mercado, né? Entretanto, o tokenomics como um todo, ele não tá tão ruim assim. O que aconteceu que deixou as pessoas bem decepcionadas foi que foi introduzida uma inflação anual de 2%. Isso é uma coisa ruim, teoricamente, porque aumenta a oferta, acaba inflacionando o preço do token
token, e isso tende a ser uma coisa negativa para os preços. Entretanto, eu consigo ver isso aqui com olhos melhores, porque isso foi uma oportunidade que a Polygon teve para poder levantar dinheiro, para poder, cara, financiar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu ecossistema. A gente tá falando de muitas tecnologias extremamente robustas, extremamente complexas, que são caras de serem desenvolvidas e são caras de serem geridas. E com um novo token, eles têm a capacidade de levantar capital para poder fazer essa operação, que tem o seu custo, obviamente. A gente vai ter uma inflação a mais por causa do tokenomics, vai ter alguma oferta que vai ser julgada na nossa cabeça em algum momento, mas a gente ainda tá em uma situação que, no geral, na minha visão, o custo é muito mais baixo do que o benefício de ter um projeto que pode ser realmente muito inovador. E tudo isso que a Polygon 2.0 vai trazer, independente do que aconteceu nesses últimos dias, a gente precisa entender que, na verdade, são avanços claros em direção a um projeto melhor e que ainda por cima deixou ali 4 grandes milestones, né, marcos, que com certeza vão trazer mais notoriedade para a criptomoeda, vão levantar uma visibilidade e inclusive talvez levantar um hype e um possível pump dos preços, cada um desses eventos. Mas olha, o que aconteceu com a Polygon nessas últimas semanas? Cara, a gente teve essa migração acontecendo no dia 4 de setembro, eu tô gravando esse vídeo no dia 10 e eu fiquei impressionado, porque um projeto que tava desde 2023 lá no top 10 do CoinMarketCap, depois acabou passando ali pra posição número 15, número 20, agora desabou, ela chegou aí lá pra posição número 40, mas depois eu entendi que o pessimismo foi tão grande em torno dessa atualização que, na verdade, o token já começou a se desvalorizar muito antes dessa migração acontecer, e depois que aconteceu, o outro token também continuou desabando. Uma coisa absurda se a gente parar pra pensar, porque mesmo que essa atualização seja um passo a mais pra gente ter várias novidades interessantes, a gente precisa lidar na vida real, né, com problema técnico, competição, especulação e sentimento de mercado que muitas vezes acaba pesando muito ali contra as criptomoedas. Inclusive, o que aconteceu parece ter sido uma mistura de todos esses fatores juntos. Para começar, o projeto da Polygon já estava decepcionando desde o início do ano, tanto que foi exatamente esse o motivo que eu fiz aquele vídeo que eu postei algumas semanas atrás. Na verdade, esse vídeo ele já tinha sido feito há uns 2 meses atrás, o que é uma prova de que realmente o projeto já estava dando vários sinais há algum tempo, mas a Polygon foi um dos projetos que mais se valorizou em 2023. Inclusive, havia um sentimento muito forte de que a Matic era um projeto absurdo, que era a face ali de uma narrativa que estava surgindo, né, que estava se fortalecendo das criptomoedas de segunda camada, mas, eventualmente, o que aconteceu foi que a percepção no mercado passou a ser de que esse projeto estava superfaturado, que ele já estava caro. Até porque o projeto falhou em agradar o mercado e os investidores com as atualizações que eles já tinham entregues, né? Como, por exemplo, o beta do zkEVM, a introdução do token pool antes da migração. E o projeto, ainda por cima, não oferecia as melhores soluções de escalabilidade em segunda camada, o que era a única proposta do projeto até então. Afinal de contas, a solução de sidechain da Polygon é mais arriscada, de certa maneira, do que outras soluções, como, por exemplo, os rollups, e ainda por cima são menos eficientes. E com o surgimento de diversos players importantes no mercado, que acabaram se tornando mais relevantes, a Polygon passou a ser considerada como um projeto que já estava com um token caro demais. Ele já estava superfaturado e ele representava, na verdade, um custo de oportunidade muito grande em relação às outras concorrentes, que estavam com capitalização de mercado tão baixa que poderiam justificar ganhos absurdos se aquele projeto conseguisse roubar espaço da Polygon. Inclusive, foram vários concorrentes que surgiram e vários concorrentes que estavam nesse exato perfil, como, por exemplo, a Optimism, a Arbitrum, Starknet, zkSync, Immutable X, Mantle e ainda por cima várias outras que são soluções menores. Cara, resumindo, o projeto não era atrativo para investidores já antes da gente chegar perto de ter essa atualização, né, essa migração acontecendo. Além disso, o projeto acabou tendo que enfrentar um FUD muito forte logo antes dessa atualização acontecer. Inclusive, aconteceram coisas que esquentaram bastante a comunidade, que estão longe de ser coisas tranquilas. Por exemplo, houve um hack
hack na comunidade oficial do Discord da Polygon logo no final de agosto, pouquinhos dias antes da gente ter essa migração acontecendo, e os caras que atacaram a rede causaram muitos golpes de phishing em membros da comunidade, alguns inclusive resultando em roubos de grandes valores que com certeza fizeram muito mal ali para aquelas pessoas que foram afetadas, né? E embora o hack tenha envolvido nada além da comunidade no Discord, que não deixa de ser uma coisa séria, né? Mas, cara, não tem nada a ver com a rede do projeto, não tem nada a ver com os sistemas que fazem ele funcionar. São coisas completamente isoladas. Obviamente que não deixa de ser uma coisa ruim esse hack ter acontecido, mas poderia ter sido muito pior. E o timing foi tão horroroso que deu uma oportunidade maravilhosa de tudo quanto é site de notícia tendenciosa, cara, fazer notícia simplesmente mentirosa, como Polygon é hackeada logo antes de atualização histórica. Além disso, o projeto acabou sendo alvo ali de insatisfações gerais da comunidade, inclusive insatisfações que já vinham um pouco antes dessa migração ser anunciada, como por exemplo, a introdução da inflação de 2% ao ano na oferta do token POL, uma coisa que não existia com o token Matic. E, cara, de fato, realmente isso é uma coisa que afeta negativamente o potencial de preços do token, porque a gente está falando de uma coisa que aumenta a oferta e pode, dependendo, acabar, inclusive, afetando a parte de demanda também, porque os membros do mercado cripto priorizam bastante esse fator. E a atualização acabou sendo muito confusa também. Ela foi mal explicada, não teve uma transparência muito boa por trás do projeto da Polygon em cima dessa situação. Isso causou muita confusão em cima da comunidade, acabou fortalecendo ainda mais a distribuição dessa narrativa, né? E como o nosso mercado é extremamente volátil como um todo, ele reage muito fácil e muito rapidamente a estímulos, a qualquer mudança, notícia forte assim, isso acabou resultando em uma grande desvalorização do token Matic logo antes dessa migração aconteceu, uma coisa que geralmente é o contrário. Quando a gente está se preparando para uma atualização assim, geralmente as pessoas ficam otimistas, elas começam a comprar aquilo antes para acontecer de elas já terem o dinheiro investido para poder lucrar quando a atualização acontecer. Geralmente é isso que acontece e geralmente a gente tem uma valorização antes desse evento, dessa atualização, dessa coisa, dessa novidade tão foda acontecer. E aí geralmente o que acontece também é que depois que a atualização acontece, às vezes no mesmo dia que já aconteceu, o treco começa a desabar monstruosamente. É o famoso evento Sell the News, e dessa vez, ao invés de ser o Buy the Rumors, Sell the News, a gente teve um evento Sell the Rumors and Sell the News again. Foi uma coisa absurda e todo esse desespero veio provavelmente de dois efeitos a mais, que esses aqui sim são relevantes, são impactantes. Os outros obviamente são impactantes, eles são coisas que contribuíram muito para esse FUD se espalhar, mas a gente tá falando de um projeto que teve um evento Sell the News e toda atualização no mercado como um todo acaba gerando um evento Sell the News. Normalmente é isso que acontece e não precisa nem ser só uma atualização, algum evento importante como por exemplo, lançamento de ETF de Bitcoin foi uma coisa que marcou um topo ali, mas logo depois a gente teve uma queda lá em 2021 e embora esse evento Sell the News já era uma coisa esperada de acontecer, sempre assusta muito quando ele começa a acontecer antes da atualização e ainda por cima fazer o projeto pular da posição 15, 20 no CoinMarketCap para número 44 em pouquíssimo tempo. E além da gente ter o fato de que a gente está falando de um evento Sell the News, a gente ainda tem o fato de que a migração teve um timing horrível. A migração desse projeto não poderia ter sido feito em um momento pior, porque o mercado como um todo ele já está caindo desde abril, na verdade desde uma parte de março ali, né? E o pessimismo, num geral, ele ainda tá em níveis muito altos. A gente tá numa situação em que não existe uma narrativa clara no mercado, não tem muito entusiasmo, o interesse do varejo tá extremamente baixo. Estamos numa situação que é claramente um momento ruim para lançar uma atualização
atualização, para fazer uma migração, uma coisa assim. E isso acaba afastando muito o investidor. Até porque a gente teve a soma ali, né, de forças que estavam indo para o mesmo caminho, porque o projeto como um todo, ele estava decepcionando o mercado, a gente estava em um mercado por si só já estava decepcionando os investidores, e além disso, a gente ainda teve todo esse fiasco. Cara, basicamente foi isso que aconteceu com o projeto. Ele ficou envolvido ali no meio de um monte de coisa negativa que não atraiu uma atenção boa do mercado pro projeto da Polygon, mas, na verdade, eu tenho uma crença diferente do que a maioria das pessoas está tendo nesse exato momento. Inclusive, a minha opinião é absolutamente contrária, inclusive a que eu expressei no último vídeo que eu falei sobre Polygon. Afinal de contas, a gente realmente não teve uma situação que foi necessariamente falta da Polygon. Foram inúmeros eventos externos que aconteceram e afetaram o desempenho do projeto. Mas, na verdade, isso tá muito mais para uma maré de azar do que realmente uma falta de mérito da Polygon como uma criptomoeda. Inclusive, alguns dos fatores que causaram todo esse fuzuê, toda essa queda, todo esse desespero, agora, com essa migração, passaram a estar parcialmente resolvidas. E, eventualmente, a maioria vai ser resolvida conforme a atualização da Polygon 2.0 for desenvolvido. Olha só, primeiramente, o alto custo de oportunidade que os investidores estavam vendo no projeto não está mais tão justificável assim. Porque se o grande problema é que ele tinha uma capitalização de mercado de dezenas de bilhões de dólares para soluções que eram boas, mas não estavam tão à frente assim do mercado, agora a situação se inverteu. A Polygon não é mais o projeto com maior capitalização de mercado, agora esse posto está ali em cima da Immutable X, mas ela ainda é um projeto que tem a maior quantidade de usuários, que tem a maior quantidade de infraestrutura desenvolvida e já funcionando, que já tem a maior parte do suporte a projetos que estão na blockchain da Ethereum. Ela já tem uma base de pessoas trabalhando ali, né, desenvolvendo o projeto muito mais do que a competição, e ainda por cima eles têm um nome de peso. E agora, inclusive, com a introdução desse novo token, eles ainda têm mais dinheiro para poder desenvolver o projeto. A situação acabou se invertendo bastante. E o FUD que foi causado ali pelo hack no Discord, pelas confusões quanto à migração, quanto à rejeição da inflação no novo tokenomics do Paul, com certeza vão deixar uma marca negativa no projeto. Isso aí é uma coisa que não tem como resolver, aconteceu e realmente foram falhas que não foram 100% culpa deles, né? Mas ainda assim são falhas, vão ficar ali com certeza. Mas em comparação com isso, a gente tem todos esses outros fatores que são interessantes. Olha, esse efeito Sell the News que aconteceu já passou. Isso aí é uma coisa natural que vai acontecer sempre, vai continuar acontecendo com tudo quanto é atualização que for realizada, tanto pela Polygon quanto por qualquer outro projeto. E ainda por cima, o timing péssimo que a Polygon acabou fazendo essa atualização agora passou a ser visto como uma oportunidade aos meus olhos e provavelmente aos olhos de pessoas que se importaram em olhar racionalmente a situação, porque existe uma forte expectativa de recuperação do mercado como um todo nos próximos tempos. Daqui a alguns dias a gente vai ter os resultados da reunião do Fed, do Banco Central Americano, que vai definir se as taxas de juros lá nos Estados Unidos vão subir ou descer ou continuar igual, e a expectativa do mercado é de descer, e isso costuma ser interpretado como uma coisa positiva. Ao mesmo tempo, a gente está em um momento em que o Bitcoin já não tem mais um grande objetivo para cumprir nesse momento do ciclo de alta, ele já não está mais com aquele protagonismo e inclusive está com uma dominância que só aumenta desde o meio de 2022. Está no pico ali em questão de dominância de mercado do Bitcoin, é o mais alto desde 2020, que foi seguido por uma das maiores alt-seasons da história do mercado cripto, que foi em 2021. Basicamente, a gente está em um cenário em que existe a possibilidade forte do mercado ser envolvido com uma euforia, com um otimismo, não ter uma opção viável no Bitcoin como investimento e ver esse capital rotacionando para as altcoins, tendo ali um cenário positivo para investir em projetos como Polygon. Ou seja, o timing que era péssimo pouquinho tempo atrás, na verdade agora pode ser visto como uma oportunidade, porque a gente teve um projeto que não perdeu seus fundamentos e que está muito barato, porque acabou de ser seguido de um sentimento absurdo de desespero e provavelmente agora pode ser uma opção muito viável porque o preço ficou muito baixo. Além disso, o projeto deixou para acontecer ainda diversos marcos importantes
importantes que vão trazer ali a conclusão da atualização da Polygon 2.0 e provavelmente cada um desses marcos vão ser também eventos by the rumor, sell the news, que vão levantar rumores, que vão trazer visibilidade do projeto, vão levantar esse hype, vão causar pump. E se a gente tiver em um momento positivo no mercado, se tiver um certo otimismo, muito provavelmente esses eventos vão fazer mais o projeto subir do que cair. E, é claro, ainda introduzem tecnologias incríveis que devem reduzir o custo de oportunidade do projeto ainda mais e trazer um diferencial competitivo que acaba se tornando uma tese de investimento nesse projeto de criptomoeda. Isso é uma coisa sensacional e, cara, na minha visão, na verdade, esses eventos que aconteceram recentemente me deixaram bem otimista. Eu acredito que o projeto tá barato pro que ele representa, pro que ele oferece e ele com certeza consegue se recuperar do que aconteceu, inclusive mais do que outros projetos teriam a possibilidade. Esse projeto ainda tá muito longe de morrer. Até porque quase todas as âncoras que puxavam o potencial do projeto para baixo foram removidas. Mas, acredite ou não, esse momento do mercado tá conturbado porque várias criptomoedas resolveram trazer inovações. E o outro projeto que eu mencionei no começo do vídeo acabou se envolvendo também com bastante polêmica quanto à sua atualização que aconteceu no dia 1 de setembro, o Chang Hard Fork da Cardano. Eu tô gravando um vídeo sobre isso, na verdade eu vou gravar daqui a pouquinho e vou postar amanhã, então se tiver disponível é só você clicar nesse vídeo aqui para aprender tudinho sobre a atualização Chang Hard Fork da Cardano e o que aconteceu e pode acontecer com ela.